Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos, meditarmos nas Sagradas Letras, que para você possa entender, a Bíblia Sagrada ela é um manual de vida, ela não fala só de céu, de inferno, de eternidade, não, ela é manual de vida também. Ela nos fala sobre o princípio e sobre o fim, mas tem um meio, que é essa transição do início para o final. E eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre um tema muito forte e situações que estão sendo recorrentes, que estão acontecendo com maior incidência. Eu quero falar sobre como vencer a depressão sufocante. Eu gostaria de ler e você acompanhar essa leitura no Salmo 39, nos seus 3 versos, a partir do 2º. Diz assim: Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Vemos aqui uma declaração de um homem, que tinha por nome Davi, que estava vivendo o maior problema, a maior fase aguda da sua depressão. Ele estava deprimido. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a depressão, eu gostaria de falar para você que a depressão ela é consequência, ela é a somatização de problemas, de atitudes equivocadas, erradas, mágoas, decepções, que fazem com que a pessoa ela fique tão decepcionada às vezes consigo mesmo, às vezes com alguém. Normalmente a decepção ela não vem de uma pessoa que você não conhece, você tem decepção de quem você menos espera, e é ligado à sua família, pessoas que estão envolvidas no ciclo de amizade, e aí a pessoa cai em depressão. E a depressão ela é sufocante, a depressão ela tem algumas fases. Como reverter o meu estado ou o seu estado assolado de depressão? Davi levou muito tempo. Davi, ele disse lá no Salmo 32, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Isso nos leva a entender que a depressão ela é corrosiva por causa das toxinas que ela emite no organismo. Então ela é corrosiva. As pessoas que vivem na depressão, elas vão tendo alguns efeitos colaterais que produzem problemas na coluna. Tem pessoas, se você, para me deixar você bem mais esclarecido, tem pessoas que elas não pegam peso, nunca pegaram peso, e tem 3 hérnias de disco no organismo, aqui na coluna. Por quê? Quando a pessoa está com depressão, está estressado, está ansioso, está ansiosa, está angustiada, está com raiva, está com ódio, o organismo ele se fecha. E aí, só que a gente, nos nossos movimentos, começam a formar os calos. E aí cria-se as hérnias e assim sucessivamente. Então, Davi era um homem deprimido, ele construiu uma depressão contra ele mesmo, pelas suas atitudes impensadas, pelas suas maquinações, pelos resultados que ele obteve e principalmente pela sua falta de observância, a sua inobservância daquilo que ele havia feito. Para ele estava tudo tranquilo, ele teve uma atitude, algumas atitudes trouxeram, teve uma evidência de morte e algumas coisas mais. Bom, precisou Deus mandar um homem, um profeta chamado Natã, para abrir os olhos dele.
Quando ele abriu os olhos após o relato, a história que Natan contou, e ele, enfurecido pela história, ele perguntou: quem é que fez isso? E Natan disse assim: foi tu que fizeste, tu és o homem. E aí Davi, a partir dali, ele embotou, ele se abateu, se fechou. E aqui no Salmo 39, ele fala: emudeci em silêncio. O deprimido quase não fala. O deprimido não tem assunto. E todo assunto que tem para ele não tem muito sentido. A voz irrita, um sorriso irrita, uma risada irrita, o olhar irrita. Então, a pessoa que está com depressão, ela silencia. E ela, mesmo que são coisas boas, mas ela não consegue se expressar. E ele diz assim: calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Uma pessoa deprimida, ela fica refém da dor. E ela não sabe se desvencilhar dela. E aí ela começa a ter algumas fases. A depressão ela tem algumas fases, e algumas são fase aguda. E nessa fase aguda, porque uma depressão, ela não é uma coisa que, igual uma gripe, você toma remédio e daqui a pouco você tá melhorando, a gripe vai embora. A depressão às vezes leva alguns anos para se reverter o quadro. Mas a cada ano que passa, o estado físico, o estado orgânico se debilita. Por quê? Por causa das toxinas. E a pessoa começa a perder o rumo, ele sai dos trilhos da vida e aí ele fica patinando, porque está fora do trilho, então ele fica patinando. E aí a pessoa começa a perder sentido, perder motivação e o desânimo, e ele vai se esconder. E as pessoas às vezes são próximas, como não sabe o que fazer, essas pessoas acabam se afastando também. E aí aquele que deprime, o que tem depressão, ele é sempre desconfiado com tudo. Se alguém para de falar, está falando dele. Se alguém começa a falar, porque vai falar dele, porque ele chegou. Então, a pessoa que está com depressão, ela é uma pessoa muito desconfiada. Ele está se sentindo sempre ameaçado. Por quê? Porque a depressão ela é sufocante. A depressão ela vai sufocando e a pessoa começa a buscar resposta, explicações para aquilo que ele está sentindo. Então, aquilo que lhe cerca, às vezes, parece ser a resposta, mas na verdade, no fundo, não é nada. Não traz resposta. E a pessoa vai entrando nesse estado de depressão. Depressão é o último estágio antes da morte. Depressão leva à morte. Se ela não for cuidada, não for tratada, leva à morte. Ao longo desses anos, as pessoas elas ficam sufocadas. Na fase aguda, ela fica muito sufocada. A pessoa que está sofrendo depressão, se ele é casado, se tem a família ela está no outro ritmo, ele está desacelerado. E às vezes a família não sabe como desacelerar, e não, fica assim não, levanta essa cabeça, embora, porque é outro ritmo, não consegue desacelerar, e a pessoa não consegue acelerar, o que está deprimido, o que está com depressão não consegue acelerar, então começa a haver um distanciamento dentro da família, tá? Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja marido, seja esposa, há um distanciamento porque a depressão acaba fazendo com que a pessoa fique mais retraída possível. A pessoa que está sofrendo depressão, ela não tem disposição para qualquer tipo de brincadeira, por mais saudável que ela seja, aquele momento de descontração entre a família, não tem disposição. Por quê? Porque o humor dele se tornou em sequidão de estio, deserto. Nada faz sentido. Tem pessoas que têm bens, são bem-sucedidas e são tristes, é como se não tivesse nada. Por quê? Porque aquilo que ele tem não faz sentido por aquilo que ele não tem dentro. Então, a harmonia, a alegria, a satisfação, o equilíbrio não faz parte do dia a dia. Aquilo que ele construiu, aquilo que ele conseguiu, não faz sentido. Então, são pessoas que, quando conseguem, elas se desfazem.
Isso sem contar quem está com depressão, está na fase aguda da depressão, que entra também a fase da ansiedade, porque ele fica bem angustiado, sufocante, e aí ele vai no consumo, vai na retenção de líquido. Algumas coisas acontecem na vida daquele que está com depressão. A depressão, ela tem as suas fases. Quando ela atinge, eu volto a dizer, quando ela atinge a sua fase aguda, a pessoa se sente sufocada e totalmente incomodada e desconfortável. Mas na vida dessa pessoa, não, as coisas elas perdem o sentido, mesmo tendo, mas elas perdem o sentido. Elas preferem ficar sozinha, apesar que a solidão ela é uma situação que também é sufocante. A pessoa não sabe o que fazer. O lugar onde ela está parece que vai diminuindo, o espaço parece que vai minguando e ela se sente totalmente, eu preciso sair daqui, eu preciso daqui, isso aqui está me sufocando. Parece que o espaço está diminuindo. Mas não é o estado da pessoa, a pessoa que está vivendo nesse estado, ele sofre. A luta contra a depressão não é fácil. Não é fácil. Ela precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa de um psiquiatra para tratamento, para diminuir os efeitos da depressão. Mas ele precisa, primeiro, antes de tudo, ter um encontro com Deus, confessar para Deus a sua angústia, conhecer em Deus a fragilidade dele, que ele tem contra ele mesmo. Ele não sabe o que fazer. Então, para que você mude essa situação, comece a se reverter, você precisa primeiro ter um encontro com Deus. E a partir desse encontro, você vai estar no trilho, e aí você busca uma ajuda terapêutica, aí você vai para a reconstrução interior. Deus está esperando você para que você, meu amigo, minha amiga, se reencontre. Entre no trilho. Isso vai tirar você dessa situação e você vai começar a viver uma direção certa. O problema da depressão é que a pessoa sai dos trilhos, tudo que quer fazer não tem força porque está fora dos trilhos, patina e não sai do lugar. Então eu quero orar por você, mas antes você vai confessar, você vai dizer para Deus o que você precisa, tá? E depois você vai procurar um terapeuta. Eu sou psicanalista clínico, né? Eu atendo aqui em Calçado, em São José do Calçado, e lá em Bom Jesus Tabapuã. Atendo e eu estou aqui para te ajudar se você precisar e se você quiser, tá? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento que eu estou tendo para ministrar sobre a vida deste que está me ouvindo, dessa que está me ouvindo, e que ele possa entender que o princípio de tudo é ajustar a sua vida com Deus para que Ele possa, e só Ele pode, colocar a nossa vida nos trilhos. E a partir desse trilho, aí vem as ajudas, o terapeuta, o psiquiatra, para que ele possa, na reconstrução, subir e conseguir os objetivos. O Senhor possa ser glorificado na vida destes que estão aqui sintonizados agora, em nome de Jesus Cristo. Tá? Então, é importante o encontro com Deus, ajuda de um psiquiatra para medicação, a princípio, e uma ajuda terapêutica. Tá? São 3 coisas que elas não podem faltar. E dentro dessa coisa, primeiro, Deus. Segundo, psiquiatra. O terceiro, o psicanalista, psicólogo, terapeuta. Tá? Em nome de Jesus. Eu sou pastor também, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, mas eu sou psicanalista clínico. Eu quero abençoar você, eu quero ajudar você. Tá? É só você entrar em contato comigo, e não é difícil entrar em contato comigo, tá? Que Deus te abençoe. E outra coisa, você, por favor, curta, né, esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva, tá aí uma palavra em vermelho, inscrever-se, aperte ali, clique ali, curta também,
se você gostou desse momento, tá? E outros vídeos virão, outras meditações virão. Eu quero depois me aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto tão importante que fala sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desespero, angústia, e outras coisas mais. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir, em nome de Jesus Cristo.